Muitíssimo obrigado, boa noite a todos. Dos diagnósticos da crise soviética pós-Stalin é exatamente a gerontocracia, que assumiu o poder. Mas é que é preocupante, às vezes, você está entendendo? A gente tem que renovar. Disso Desmond Tutu que a juventude é a maior inovação da humanidade. Mas, feita essa consideração, eu gostaria de agradecer imensamente esta oportunidade, voltar aqui ao Instituto de Economia. Eu frequentei esse instituto aqui de uma maneira muito permanente, há uns 30, 40 anos atrás, você está entendendo? E, portanto, é um grande prazer. E gostaria imensamente de agradecer esse convite aí da Associação Brasileira de Economia Industrial para vir a esse encontro. Confesso que foi uma surpresa, porque eu estou um pouco desativado e, portanto, achei que foi um convite generoso. Quando a Lia me telefonou, nós nos encontramos em Campos, porque eu fui fazer uma palestra e pedi que a condição era que eu queria visitar o Porto do Açu, para saber o que estava acontecendo com os investimentos que estavam sendo feitos lá. E, alguns dias depois, ela me telefonou convidando para fazer essa palestra. Eu confesso, fiquei muito feliz e muito surpreso, porque eu não sou considerado como um economista industrial. Já militei nesta área muitos anos atrás, inclusive que eu vinha de uma formação de engenharia, trabalhei 6 anos como engenheiro, na área de termodinâmica, namorando a área de engenharia nuclear, e depois me converti um pouco à economia e acabei me especializando mais na área de economia regional, mas como foi dito pelo currículo, eu atolei na burocracia por um período longo, e agora estou tentando, você está entendendo, recuperar, porque diz que a filosofia de Minas é de que velho é 30 anos depois que a idade que a gente tem. Então, velho para mim é quem tem 100 e tantos. Tá? Então, feitas essas considerações, eu vou pedir a licença para falar de pé. Eu coloquei no tema desindustrialização e desnacionalização no Brasil, desafios para a política industrial, mas, a rigor, a fala que eu vou fazer é uma coisa um pouco atrevida e pretensiosa, porque eu comecei a retomar os meus estudos sobre a questão regional da indústria no Brasil e me dei conta que eu não podia fazer isso sem inserir o Brasil no contexto internacional, saber o que estava acontecendo no mundo, para saber como é que nós nos inseríamos. Então, a rigor, deixa eu ver como é que essa coisa aqui vai funcionar. A fala está aí, desnacionalização e desindustrialização, desafios para a política industrial. Como é que funciona? Aí. Mas, a rigor, ela vai ser estruturada em 4 pontos. O primeiro é a expansão da economia asiática, a posição relativa do Ocidente e do Brasil. Eu acho que não dá para varrer tudo, mas nós temos que ter uma posição, uma reflexão, e o que está acontecendo no contexto mundial, com a crescente integração, com a corrida científica e tecnológica, com o deslocamento do eixo econômico para a Ásia, com toda essa corrida de reindustrialização do Ocidente industrializado, e como é que fica o Brasil nessa posição. Então, eu fiz uma primeira parte da minha reflexão é sobre esta realidade, e como disse ali aqui, eu sou uma pessoa muito suja de realidade, porque eu tento fazer vida acadêmica, mas por circunstâncias da vida, eu gosto muito da observação. E eu, também por circunstâncias profissionais, eu fui à China 10 vezes ao longo dos últimos 17 anos. Então, pude observar de maneira muito próxima e empírica o que estava acontecendo naquele país, o que está acontecendo na Índia, etc. Então, acho que uma reflexão dessa natureza é importante para nós pensarmos no Brasil. O segundo ponto é exatamente essa expansão asiática, essa corrida pela reindustrialização do Ocidente industrializado, principalmente Estados Unidos e Alemanha. Eu vou falar um pouco sobre isso. O terceiro ponto é a desindustrialização e desnacionalização do Brasil, quais os desafios que isso coloca para uma política industrial que vise retomar a nossa possibilidade de reconstruir o nosso parque tecnológico, que, como se observa, vocês conhecem muito melhor que eu, nós já chegamos a ter uma indústria bem desenvolvida e bem integrada e que, relativamente, nós estamos num processo regressivo. E, por fim, é um pouco um atrevimento falar numa comunidade de especialistas em economia industrial, a urgência de uma nova política industrial e do seu componente educação, ciência, tecnologia e inovação. Vocês observem
em tudo que eu faço, eu coloco a palavra educação entre ciência e tecnologia. Como vai observar aqui o seguinte, se o país não resolver o problema da educação básica, é muito difícil construir a casa só a partir do segundo andar. Então, essas são as considerações iniciais. A coisa não anda, o que acontece, hein? Não vai dar para ninguém ler, mas essa é uma tabela que ela sintetiza a nossa posição relativa e a posição relativa dos grandes blocos econômicos no contexto global. Eu fiz a defasagem de 1980-2015, talvez tivesse sido melhor fazer 2000-2015, porque quando você chega em 1980, a situação da China é desprezível. Uma parte porque realmente a China não tinha ingressado num projeto de desenvolvimento industrial moderno, e em segundo lugar por um problema metodológico de contabilidade social. Só entra no PIB aquilo que é mercantilizado, a economia natural não entra. Então não é possível que a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, tivesse uma economia tão insignificante. O problema é que ela talvez não fosse contabilizada. Mas, de qualquer forma, você observa que a China pula de 1% para 9% do PIB mundial e de 0,5% para 9% das exportações. Tá certo? Em contrapartida, a União Europeia está perdendo, cai de 34% para 24% do PIB e de 39% para 33% das exportações. Observe que a Europa é muito integrada. Então, as exportações europeias, 70% é comércio interregional entre os próprios países da União Europeia. Ela está perdendo posição relativa no mercado global, mas, de qualquer forma, não perde tanto do ponto de vista dos indicadores, porque ela continua tendo um comércio interregional muito forte. 70% das exportações europeias se fazem entre os próprios países da União Europeia. Então, esta é uma posição relativa. Você observa a posição do Brasil, que nós tínhamos 2%, estamos caindo um pouco a nossa posição no PIB, e do ponto de vista das exportações, entre 80 e 2015, nós crescemos um pouquinho, mas estamos praticamente estagnados. Quando você pegar do ponto de vista industrial, a situação piora. Então, essa é apenas uma tabela, que ninguém vai ler isso aqui, apenas para fazer um retrato da posição relativa dos diferentes blocos no contexto mundial e da posição relativa no Brasil. Aqui eu vou falar uma coisa, eu namorei muito a área de geografia. Uma das coisas que eu sempre critico é que não dá para entender a economia, principalmente do ponto de vista da dinâmica global, sem geopolítica. E o Brasil nunca, nós economistas, nunca trabalhamos a questão da geopolítica, inclusive porque tinha um preconceito ideológico. Uma certa vez eu estava com o livro do Golbery do Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, quase apanhei dos colegas e dizia o seguinte, mas não é possível que você está lendo o Golbery. É óbvio, eu disse, o Marx escreveu a História Crítica da Mais-Valia para saber o que os adversários pensavam. Você não pode recusar a ler as pessoas que você discorda. Aliás, você tem que ler para saber o que eles pensam se você quer criticar. Isso é uma posição ideológica muito fraca. Então, o Brasil, nós brasileiros nunca discutimos geopolítica e não dá para entender as transformações globais sem saber o que está por trás. A luta da competição permanente do ponto de vista da competição econômica, da competição militar, tá certo? Toda ela tem um componente geopolítico, o componente da dominação. Então, não pode descolar a economia da questão política, geopolítica. E mais ainda, do ponto de vista geopolítico, território e população contam. Nenhum país pequeno tem poder geopolítico. A Coreia do Norte está querendo ter, não sei se vai conseguir, você está entendendo? Pega o caso de uma Suíça, de uma Suécia, de uma Dinamarca, eles têm uma economia moderna, dinâmica, mas não tem poder geopolítico na governança global. Então, tamanho da população e tamanho do território contam. É por isso que o acrônimo BRICS exatamente pegou os países em desenvolvimento que tinham grande população, grande território, que poderiam eventualmente ter força na governança global. E aqui agora vem um segundo indicador,
que é a participação na produção manufatureira. E aí eu peguei o dado 2000, 2015. Observem aquilo que todo mundo sabe, mas é importante medir. A China tinha 7% da produção manufatureira, passou para 20% em 15 anos. Óbvio que você pode discutir que a China não tem a estrutura científica, tecnológica, empresarial do Ocidente industrializado, mas pode ser uma questão de defasagem temporal. Quem visita a China sabe a estrutura que está sendo construída. A Academia Chinesa de Ciência, com seus institutos regionalizados, a articulação disso com o sistema acadêmico universitário, um país de governo centralizado, em que há planejamento, você pode divergir do planejamento, mas tem planejamento, eles estão no 13º plano quinquenal. O plano de ciência e tecnologia é um plano 2006-2020 que está sendo executado agora. Ele é ajustado anualmente do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de metas. Vão sendo relançados os aportes, por exemplo, o China 2025, foi lançado em 2015, dentro do plano, visa preparar a China para ter liderança tecnológica na maioria dos setores no ano 2025. Se vai ter ou não, é outra história, principalmente que vão ter que competir com a corrida americana, com a corrida alemã, etc., mas não pode desprezar. Tá? E a perda relativa dos Estados Unidos, que tinham 23%, cai para 18%. O Japão está também caindo um pouco, caiu de 10 para 3, etc. E a Alemanha, está certo que tinha 8, caiu para 7. Ou seja, 5 países no mundo têm mais da metade da produção manufatureira. E a indústria é o motor do desenvolvimento, a indústria é o centro principal da geração de progresso técnico e transmissão de progresso técnico. Não é a único, mas é fundamental. Então, outro dia eu conversava com um físico da UFMG, ele dizia o seguinte: para nós a indústria é como um cérebro, o corpo é muito maior, mas sem cérebro o corpo não faz nada. Você está entendendo? Eu estava dando um exemplo tosco, é como o motor do caminhão. Ele disse, não, é o cérebro do corpo. Sem o cérebro, o corpo não vai mover. Você está entendendo? Então, esse peso da indústria é muito importante. Observe a posição relativa do Brasil. O Brasil tinha 2% da produção industrial e agora nós estamos com 1%, em números redondos. Então, há uma perda relativa da situação brasileira. E se vocês observem também o que está acontecendo com a Coreia, tá certo? E com a Índia. Aqui, ó, a Coreia já está na 5ª posição e a Índia está na 6ª posição do ranking da produção industrial do mundo. E aí, ao analisar a Ásia, na minha perspectiva, é muito importante analisar a China, mas analisar a dinâmica dos demais países asiáticos. A Coreia, a retomada, o esforço japonês para não perder posição relativa, a Índia, que tem tamanho, a Índia é um país muito heterogêneo, com uma tradição cultural muito pesada, de caças, etc., mas a Índia tem ciência, a Índia tem vários prêmios Nobel, a Índia conseguiu arrancar agora, do ponto de vista da expansão da indústria de software, coisa do estilo, inclusive criando um sistema bilíngue, porque como a Índia tem muitos dialetos ou línguas regionais, à medida que você começou a concentrar os trabalhadores em atividades de serviço moderno ou atividades industriais, começou a haver um problema de comunicação muito forte. E aí a saída é uma língua adicional e um indiano não ia aprender o dialeto do outro, porque ele não comunica com o mundo. Então, como já tinha uma base de inglês forte, então a tendência é construir um sistema bilíngue, tendo as suas línguas originais e o inglês como já era, mas agora de uma forma mais ampliada. Então, e os países pequenos da Ásia, tá certo? Quer dizer, Taiwan, Hong Kong, Vietnã, Malásia, todos eles, quando você pega o bloco asiático, ele tem um peso muito importante e está aumentando o comércio interregional também. Observem que há problemas políticos. A questão da geopolítica da Ásia não é simples. Talvez eles estejam tentando soldar isso pelo lado econômico, porque o Japão, por exemplo, ocupou a Coreia 2 vezes, a última entre 1910 e 1945. Mas é importante, inclusive, porque a base
a base de ocupação japonesa ajudou a modernizar a base econômica da Coreia. Então, esses trabalhos que se faz agora, pega a Coreia e o Brasil, está como ponto de partida em 1980 e fala, um desenvolveu, o outro não. Não pode ser assim simplificado. Pode fazer modelagem, mas põe um pouco de história na conversa, porque senão não dá para entender nada. Você está entendendo? Bom, então isso é da produção manufatureira. E aí vem as exportações de manufaturas. Observem também o que aconteceu, o caso da China, que tinha 5% das exportações de manufatura em 2000 e agora tem 19%. Ou seja, você sempre dizia, a China é um exportador de produtos de baixo conteúdo tecnológico. Ou, para usar uma palavra comum lá no interior de Minas, de bugigangas. Foi assim, não é mais. Está se construindo uma base tecnológica moderna. Quando você visita as universidades chinesas, os professores, uma geração de professores novos, todos falando inglês, uma boa parte formada no Ocidente. O ministro da Ciência e Tecnologia da China, o Wang Gang, é um engenheiro que estudou nos Estados Unidos e trabalhou na Alemanha, ficou 20 anos fora da China, e não pertence ao Partido Comunista. Eles são muito pragmáticos, você está entendendo? Então não é um governo autoritário, centralizado, mas tem pragmatismo aí. Eles pescam com as pessoas que têm condições, óbvio que ele tem que seguir a orientação, um pouco lá da burocracia chinesa. Ele não vai querer fazer as coisas de forma independente. Quando você pega o programa, por exemplo, em 1980 ou 90, a situação da indústria espacial chinesa era igual à brasileira. A China hoje está num padrão. Eu estive na China para lançar o Cibers 4, que é o foguete, que é o satélite que está fazendo a observação da Terra no Brasil. Parte dele foi feito aqui no INPE, parte foi feita na China. Mas o foguete é chinês. Você está entendendo? Nós estamos longe de fazer um foguete. Então, eles estão fazendo tecnologia moderna. E aí, vejam o peso no comércio internacional de manufaturas. A China, em primeiro lugar, a Alemanha mantém, de certa forma, as suas exportações. Os Estados Unidos caíram muito. E aí a gente precisaria também de ter os dados da importação, porque é preciso de ter dados de exportação, mas também ter dados de importação para ver quais os fluxos de comércio. Mas, de qualquer forma, aqui veja o seguinte, o Japão, de certa forma, mantendo a sua posição, a Coreia, Hong Kong, você está entendendo? Então, há, de fato, um bloco asiático fortalecendo o seu poder relativo. Então, o terceiro elemento, e aí é paridade de poder de compra, que pode ser discutido, mas é os dados que acabaram de sair pelo R&D Prospect, que saiu agora em 2017, e os Estados Unidos estão com 26% do gasto em pesquisa e desenvolvimento, a China já está com 19%. Ou seja, há uma corrida, o Japão vem em terceiro lugar, a Alemanha vem em quarto, depois tem a Coreia do Sul e depois tem a Índia. Então vejam o que está acontecendo com o bloco asiático. A relação da China com a Índia também tem problemas políticos. A relação da Coreia com o Japão tem problemas políticos. Então tem problemas de diferentes naturezas ali. Mas eles estão tentando soldar esses problemas pelo lado da integração econômica, da integração produtiva. Mesmo porque dentro da China está cheio de empresas estrangeiras, obviamente, com uma outra sistemática de controle e de imposição para internalizar o esforço de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que esse é um ponto que eu vou voltar a ele no fim da minha fala. E aqui mais um indicador convencional que todo mundo sabe e conhece, que é o gasto em P&D como percentagem do PIB. Também está em paridade de poder de compra. Veja que a Coreia, com mais de 4%, o Israel, é um país pequeno, mas também com gasto alto, Finlândia, Japão, Suécia, isso que nós todos conhecemos. A Alemanha, com quase 3%, os Estados Unidos com 2,8%, a China com quase 2%, e o Brasil, as últimas estatísticas eram 1,27%. Eu tenho conversado com várias pessoas que acham que nós devemos estar em torno de 1%, porque caiu o gasto público e caiu o gasto privado com a crise. Então, talvez o Brasil já tenha se regredido para um gasto em pesquisa e desenvolvimento da ordem de 1% ou pouco mais de 1%, o que é dramático. Você está entendendo?
E isso aí é aquele gráfico, aquela figura que todo mundo conhece, mas eu a coloquei aqui, que ela sintetiza tudo isso que nós estamos falando. O tamanho da bola é o volume do gasto, a posição relativa da bola é a posição do gasto em relação ao PIB, e aqui é cientistas, ou número de cientistas por 100 mil habitantes. Então, isso aqui é aquela figurinha manjada que todo mundo conhece, que sintetiza de uma maneira muito bem, com 3 indicadores, a nossa posição relativa no contexto internacional. E aqui, por último, que já dei muita estatística para vocês, é a velocidade da produção de artigo científico. Aqui, 2016. China. Está aqui, ó. Menos de 50 mil. China, 480 mil. Você vai falar, esse é artigo científico publicado em inglês. Você pode falar, o artigo chinês não tem impacto, os índices de impacto estão numa outra tabela, não tem uma ciência consolidada, tudo isso é verdade, mas é uma questão de tempo, você está entendendo? Então não pode desprezar e nem deixar de observar esses indicadores. Eles não são, tá certo? Desprezíveis. E aí, como você observa, e a nossa posição relativa do Brasil, que eu não falei no Brasil, está aqui em cima. Nós tínhamos 14, passamos para 68. Ou seja, o Brasil cresceu muito, mas ainda estamos numa posição inferior. O Davi me dizia agora que teve um encontro aí semana passada dos cientistas e que realmente ele ficou impressionado que os coreanos trouxeram 30 livros sobre a história da ciência na Coreia. Você está entendendo? Eu não sei se tem um livro sistemático, consistente, eu não conheço, sobre a história da ciência no Brasil. A gente tem aí a Fiocruz, o que foi, o Observatório Nacional, os institutos agronômicos antigos, etc., mas eu não sei se tem um balanço sistemático, pelo menos eu não conheço, pode ser que exista. Tá? Bom, então esse é o primeiro ponto da minha fala. O segundo, que foi um atrevimento que eu cometi, de tentar ver o que está acontecendo do ponto de vista estrutural. Eu sempre fui um reformista. Um reformista, antigamente, era uma pessoa malvada, porque você tinha que ser revolucionário. Você está entendendo? Então, eu não pertencia a nenhum grupo político organizado, tinha o maior respeito por quem pertencia, porque eu tinha uma dificuldade em aceitar que você pode construir a liberdade pela força bruta. Isso foi um problema, um paradigma de discussão que eu sempre tive. Então, é o seguinte, como é que toda a literatura está falando sobre a crise estrutural do capitalismo e a luta pela reindustrialização do Ocidente. Todo mundo que conhece o livro do Schumpeter, o Capitalismo, Socialismo e Democracia, o Schumpeter não era socialista, mas ele dizia que os muros se desmoronariam. Ou seja, como é que seria a sobrevivência do capitalismo à medida que você tivesse uma sociedade mais esclarecida, mais informada, tá certo? Que isso roeria talvez a ideologia da burguesia ou coisa do estilo. Tudo bem isso. Depois, se você pega o Mannheim, esse livro foi publicado em 1951, Liberdade, Poder e Planificação, mas o Mannheim morreu em 1947 e ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial. O Mannheim era, como dizia, o capitalismo só gera desigualdades. O socialismo burocrático não tem uma resposta para a humanidade. Então, ele tinha uma proposta de construir um projeto de sociedade em que você combinasse eficiência com liberdade. Para isso, ele dizia que tinha que planejar. Tá? Você é até um defensor do planejamento. Eu, há uns 30 anos atrás, introduzi o Mannheim num curso da minha escola e fui acusado, tá certo, de estar sendo muito reacionário, reformista, por Mannheim na literatura, que Mannheim hoje podia ser, que não era uma literatura adequada. Tá certo? Hoje em dia, essas coisas estão sendo resgatadas. Mas aí, nós passamos o intervalo do sucesso da expansão do capitalismo mundial, chamados 30 gloriosos anos, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 70. Crescimento acelerado e generalizado, e por pressão, tá certo, do risco das revoluções socialistas, uma ampliação do estado do bem-estar na Europa. O estado do bem-estar na Europa, no meu entendimento, é o resultado da pressão soviética, ou do bloco soviético, tá certo? E era uma forma de você atenuar as lutas revolucionárias dentro da Europa.
Então você tem um período em que essa discussão da crise do paradigma vai, de certa forma, ser afastada. A partir dos anos 70, as crises retomam. Primeiro, o desmoronamento de Bretton Woods, que é de 1971, tá certo? Depois, você começa a ter processos de inflação e déficit público generalizados no mundo inteiro. Depois, você vem, como resposta, com a queda do muro, tá certo? Você vem o consenso de Washington pregando políticas neoliberais no mundo inteiro, que vai provocar desastre de toda a ordem e natureza. E tudo isso vai levar a uma crescente concentração de renda e da riqueza. Concentração da renda e da riqueza que hoje está sendo combatida. E aqui eu fiz uma lista de um pouco da literatura mais contemporânea, que são as interpretações das crises. O livro do Beck sobre a metamorfose, ele indica os vários elementos da crise contemporânea, inclusive fala na insegurança digital. O livro do Streeck, que é um grande sociólogo alemão, perguntando como é que será o fim do capitalismo. O livro do Emanuel Einstein, perguntando se o socialismo sobreviverá, como é que vai ser. Aliás, o livro do Einstein foi publicado em 2013, na página 175, diz que a grande esperança das esquerdas do mundo era a esquerda latino-americana, na qual o Brasil estava construindo a grande trajetória. Isso foi publicado em 2013. Está lá. O livro do Emanuel Einstein, página 175, quem quiser pode conferir. Tá certo? O livro de um editor da BBC, que é o Hewitt, que é um livro jornalístico, mas relatando a fofoca da convivência entre os líderes europeus. Tem coisas do seguinte estilo, vou mencionar apenas uma tensão entre a Angela Merkel e o Berlusconi. A certa altura o Berlusconi levanta e diz: Angela, o seu problema é que você não tem namorado. Faça como eu, arruma namorados, que você para de ser tão chata e insistente para querer resolver os problemas dessa maneira. Você tem lá deve ter umas 40 fofocas dessa natureza, eu mencionei apenas uma. Você está entendendo? Para mostrar as dificuldades que eram a gestão da integração europeia. Tá? O livro do Varoufakis, que foi ministro das Finanças da Grécia, durante agora a crise grega, e é exatamente o livro mostrando que o consenso de Washington havia falido e que não tinha um grande projeto para substituí-lo. E o Varoufakis era uma pessoa complicada, que ele chegava na União Europeia de manga de camisa, ele não mandava, os ministros mandam um representante técnico. Ele ia pessoalmente de manga de camisa discutir com a cúpula da Troika. Criava uma irritação profunda, mas ele fazia isso exatamente para provocar. Tá certo? E aí você tem o outro lado. O outro lado são os livros dos pensadores convencionais, os digamos, schumpeterianos, talvez, o Stiglitz, o próprio Krugman e o Piketty, todos eles criticando a brutal concentração, dizendo que essa concentração inviabiliza o funcionamento do sistema capitalista. Você está entendendo? Todos eles, com diferentes formas de argumento, dizem o seguinte: o nível de concentração da renda e da riqueza inviabiliza o funcionamento do capitalismo. Eles estão querendo reforma para a sobrevivência do capitalismo. Os outros autores têm nuances diferenciadas, como o livro do Harvey, que as 17 contradições do capitalismo e a proposta de um socialismo humanitário. Ele chama de um socialismo humanitário, que é a resposta do Harvey para as 17 contradições do capitalismo. Então, o capitalismo tem que acabar e você vai ter que criar um socialismo humanitário. A palavra humanitário eu entendo que não é um socialismo soviético, stalinista. Você está entendendo? É um socialismo com liberdade e com democracia. Como é que vai ser feito isso, nós não sabemos. Tá certo? Alguém podia descobrir e contar para a gente. Tá certo? E a ascensão dos movimentos conservadores, que é uma coisa atípica. Esse Trump, agora o não político também sendo eleito, lá o Macron, por exemplo, o Dória em São Paulo, é um fenômeno novo, ou seja, o não político sendo eleito, ou do Brexit, etc. Tá? Então, isso é apenas um ponto que nós não vamos, isso aí é uma conversa para grandes sociólogos, grandes cientistas políticos e também grandes economistas, porque não pode ficar no discurso vazio. Mas nós não podemos esquecer que essas questões existem, e nem também subestimar a capacidade do capitalismo em se recriar, em se reinventar, e se replanejar. Ou seja,
a eliminação do mercado não é algo simples. Eu não sei o que poderá substituir o mercado como instância institucional das trocas. Eu acho que as experiências de coletivização e de burocratização das trocas talvez não seja a resposta ou a solução. E aí, então, portanto, o terceiro ponto, o segundo ponto é essa crise profunda que nós estamos diante dos paradigmas, tá certo, de desenvolvimento convencional dos últimos 300 ou 400 anos, capitalismo e socialismo burocrático. Qual é a saída? Vai ser possível criar um novo paradigma de sociedade? Não sei, isso é para longo prazo, mas, de qualquer forma, nós não podemos, como acadêmicos, desconhecer o fenômeno nem deixar de analisá-lo. Ou ouvir os sociólogos, os cientistas políticos ou coisa do estilo. E aí vem, diante desse quadro, a luta pela reindustrialização do que eu estou chamando Ocidente desenvolvido. A perda da participação relativa da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, entre 2000 e 2015, o emprego na indústria manufatureira caiu de 17 para 12 mil pessoas. Então, é algo extremamente significativo, tá certo? E também a perda nas exportações e na produção. E os Estados Unidos passaram a ter déficit na sua balança manufatureira há muitos anos, mas agora está tendo déficit na balança manufatureira de produtos de alta tecnologia. Tá certo? Eu estou com essas estatísticas que eu estou no paper, tá certo? A consciência do fenômeno asiático que não era. Aliás, os americanos já estão conscientes disso, tem uma comissão americana que publicou um livro, um relatório, há uns 6 ou 7 anos, exatamente já advertindo para a competição chinesa e como é que ia ser feito, tá certo? E os relatórios recentes da UNIDO, da OECD e da UNCTAD, tá certo? Todos eles o foco é inovação, ciência e tecnologia. Da UNCTAD, como fazer o catching up em ciência e tecnologia para manter a posição nos quadros do comércio internacional. O livro da OECD, o relatório da OECD, tá certo? Diz qual é a grande nova fronteira da revolução tecnológica. E tem um capítulo específico sobre os Estados Unidos, que são exatamente os grandes institutos, e sobre a China. Tem um capítulo específico no relatório da OECD sobre a China e outro sobre os Estados Unidos, tá certo? E a UNIDO, como órgão também das Nações Unidas, é um pouco mais tentando fazer a média, mas também colocando que a ciência e a tecnologia são os elementos centrais do futuro do desenvolvimento. Bom, no bojo disso aí, em 2011, o Obama lançou o projeto que era o Manufacturing Institute, tinha um nome assim, tá? E ele foi renominado agora, em 2016, para o Manufacturing USA, tá certo? É exatamente a partir dessa queda no emprego de 17 para 12 mil, entre 2000 e 2010, déficit na balança manufatureira, inclusive de produto de alta tecnologia, que foi lançado esse programa com o objetivo de criar 15 institutos de tecnologia, tentando fazer articulação entre comunidade acadêmica, científica, empresas e políticas públicas. Tá certo? E esse programa foi dirigido inicialmente pelo presidente da Dow Chemical e pelo reitor do MIT. Quem dirigiu esse programa no início, em 2011, 2012, eram essas duas pessoas. Agora eu não sei como é que está. O último relatório que saiu agora já tem 14 institutos em funcionamento, dos quais 8 estão ligados ao Departamento de Defesa, que eu chamo Departamento de Ataque. Toda a literatura americana fala Defense Industry, e eu falo Ataque Indústria. Eu tenho uma amiga que está chegando aqui dia 16, que é a professora Anne Marcos, alguém deve conhecer de nome, e ela era uma ativista contra a indústria militar, e ela tem um livro que chama The Rise of the Gun Belt, como é que cresceu o cinturão do revólver nos Estados Unidos. E outra esperança dela é que com a queda do muro ia acabar a Guerra Fria, chama Dismantling the Cold War Economy. E ela sempre falava, Defense Industry. Eu falava com ela, não, Ataque Industry. Você está entendendo? Os Estados Unidos estão se defendendo de quem? Está atacando o mundo inteiro. Mas a verdade é o seguinte, observem o paradigma militar americano como uma grande orientação na política tecnológica americana. Dos 14 institutos criados,
8 estão ligados ao Departamento de Defesa. E depois, nos Estados Unidos, o foco é defesa, energia, saúde e agricultura. São os 4 grandes setores, etc. Então, esse esforço americano para, tá certo, reconstruir o seu poder de competição industrial. É a manufatura avançada, que os alemães chamam de indústria 4.0. Tá certo? Então, tudo isso é esse esforço. Como tem ciência consolidada, tem um sistema empresarial poderoso, pode ser que os Estados Unidos consigam recuperar o seu poder industrial na competição mundial. Não sei, vocês aí que são mais especialistas do que eu vão dar resposta sobre isso. Tá? E os europeus tentaram um programa, o Factory for the Future, que não saiu do papel. Foi publicado pela União Europeia, era uma tentativa de achar que colocava 1 bilhão de euros por ano na inovação tecnológica, que isso aí teria um efeito multiplicador. Mas, na prática, a crise da União Europeia, de certa forma, está inviabilizando isso. Mas, de forma individualizada, tá certo? Os países europeus, cada um está com seu programa de ciência e tecnologia. O caso da Alemanha, tá certo? É o mais discutido, o mais visualizado, que é o chamado Indústria 4.0, com a digitalização generalizada e todos os efeitos disso sobre inteligência artificial, robotização, automação ou coisa do estilo. Tá? E a Inglaterra tem o programa das catapultas, que é a tentativa de recuperar o poder. A Inglaterra começou a ter déficit na balança de manufaturas no ano 1982. A Inglaterra está perdendo indústria faz horas. Tá? E os pequenos países europeus, de menor escala, mas todos eles com programas com muito gasto em ciência e tecnologia, com programas muito importantes. É o caso da Finlândia, é o caso da Suécia, Áustria, Bélgica, Dinamarca. Todos eles têm seus programas, mas de forma individualizada. Aliás, essa é uma outra interrogação. O que vai acontecer com a União Europeia? Tá certo? Eu trato a União Europeia pelo menos com 4 blocos. A Inglaterra, que agora não é mais, ou que não quer ser, não sei. O norte da Europa, a Alemanha e os seus vizinhos corolários. O sul da Europa, o Mediterrâneo, para a qual a França estava migrando, agora não sei como é que vai ficar a França. E o leste europeu. Então, é uma complicação pensar em União Europeia como um bloco único. Agora, desmanchar a União Europeia talvez seja mais difícil que continuar. É aquele casamento que não está dando certo, mas já passou tanto tempo que agora desfazer talvez seja pior. Tá certo? Não sei o que você faz com os filhos, com os netos, com os amigos, com os parentes, então continua. Tá certo? Continua junto. Tá? Mas não pode deixar de observar o que está acontecendo com a União Europeia, porque é muito importante pelo peso que ela tem, e no nosso caso, que é a nossa matriz civilizatória. Tá certo? Nossa origem, predominantemente uma origem europeia, nossa vinculação histórica, cultural, etc. E o peso que a Europa tem nessa regulação do conflito entre Ocidente e o Oriente. Tá? E aqui eu listei uma coisa que é de conhecimento com todo mundo. A gente fala nos ciclos longos, ciclos Kondratiev, todo mundo sabe. O primeiro, têxtil, o segundo, ferrovia, siderurgia. O terceiro, eletricidade, química. O quarto, automotiva, petróleo. O quinto, tecnologia da informação e das comunicações. Cada um teve um locus privilegiado. Vocês observam que a Alemanha ganha ou faz o seu catching up quando ela chega na eletricidade e na química. E as TICs, que tem um grande peso americano, mas generaliza no mundo. E o que eu quero dizer é o seguinte: o que vai acontecer agora com esse suposto sexto ciclo de Kondratiev? Vai ser constituído ou não? E o que virá nele? As TICs, óbvio, elas são hoje matriz de qualquer inovação tecnológica em qualquer coisa. Um dia desse, um geneticista muito importante lá da UFMG, que é o Sérgio Pena, fez uma apresentação sobre genética clínica e dizia o seguinte: quando ele acabou, ele falou, aqui tem 10% de biologia e 90% de informática. Isso aqui, o resultado da genética clínica tem biologia, mas é muita informática. Você está entendendo? Então, é inegável. Tecnologia da informação das comunicações foi a mudança tecnológica que impactou todos os aspectos da vida econômica, social e política, até do analfabeto. Tá certo? Cada vez mais, uma economia digital exclui as pessoas que não estão digitalizadas. Eu cheguei aqui mais cedo, eu estava apanhando com o meu PowerPoint para pôr uma palavra para cá e não estava conseguindo, porque eu não sou micreiro.
eu tenho uma defasagem cronológica, tá certo? Os menininhos sabem fazer essas coisas na hora, tá certo? Quando eu enrolo lá em casa, minha filha vai lá e resolve para mim num minuto. Mas também não me ensina, não, porque ela não tem paciência, você está entendendo? Os jovens me creram, não têm paciência com os velhos, tá? Toda a linha das bio. Quando você conversa com os cientistas das áreas das ciências duras da natureza, dizem que todo o futuro energético, e o Adilson está aí, talvez eu esteja falando uma grande provocação, uma bobagem, que o futuro energético está nas bactérias. Tá certo? O futuro energético está nas bactérias. É uma coisa meio difícil para a gente acreditar, mas diz o cientista que é por aí. Tá certo? Hein? Pois é, agora vão ter que gerar em outro lugar, em outro canto. Tá certo? Todo o campo das nanotecnologias, dos novos materiais, e sua realimentação cruzada. Porque essas coisas estão todas intercaladas. Quando você vê um biólogo e um físico trabalhando juntos, não era muito comum, ou um engenheiro. E hoje isso é muito comum. Você vai, eu frequentava muito o nosso laboratório de microscopia eletrônica, e você vê, um dia eu cheguei lá, tinha uma pessoa da Belas Artes querendo resolver um problema de tinta do século XVIII. Então, tinha um químico, um biólogo e um físico para poder fazer uma análise da composição molecular, química, não sei o quê, do que era a tinta do século XVIII, do barroco mineiro, para saber qual a solução. Quem estava demandando era o artista, de fazer a recuperação lá dos quadros, você está entendendo? Mas tinha lá um químico, um biólogo e um físico para tentar ver se conseguiam chegar num entendimento comum sobre essas coisas, tá certo? A internet das coisas, quando pela primeira vez me falaram internet das coisas, me parecia uma coisa muito estranha, internet das coisas, mas hoje isso está no linguajar comum. A impressão em 3D, os novos materiais, a engenharia de precisão crescente, a automação generalizada. Quem tiver a oportunidade vai visitar a fábrica da Fiat lá em Goiânia, norte de Recife. Eu estive lá, é impressionante. A fábrica, primeiro, é climatizada. Trabalha a 20 graus de temperatura. Segundo, os operários todos têm um uniforme creme. Não é branco, mas é creme claro, para não sujar. Terceiro, ninguém pode carregar mais de 5 quilos. É proibido pelo regulamento interno da fábrica. E tudo robotizado. Os robôs estão fazendo tudo. Isso aqui não é uma experiência tupiniquim. Talvez porque, como eu menos informado, fiquei surpreendido com aquilo. Mas é o futuro que está por aí, essa robotização. E a inteligência artificial, que ninguém sabe quais os impactos, o significado que elas vão ter. Inclusive sobre o mercado de trabalho. Você vai substituir o trabalho humano pelo trabalho da inteligência artificial, tá certo? A genética clínica, que eu já mencionei, de repente você diz o seguinte, em vez de você ir no médico e pedir vários exames, perguntar como é que é seu pai, sua mãe, seu avô, etc., você entra lá dentro de uma máquina, ela vai ler você e fazer um histórico. E quem sabe vai dar até a receita, você está entendendo? E aplicar o remédio, você está entendendo? Ninguém sabe, tá certo? E mais ainda, os megaparadigmas energético e ambiental. O paradigma energético ele é recorrente na história. O paradigma ambiental é recente, mas chegou para ficar. Tem demandas e impacto de toda a ordem e natureza, tá certo? Então, a suposição é que nós estamos com múltiplas trajetórias, muita interdisciplinaridade, muita multidisciplinaridade, e muitos fenômenos são transdisciplinares. Cuidado com a palavra transdisciplinar. Os fenômenos são transdisciplinares. Nenhum de nós é transdisciplinar. Só tem uma forma de enfrentar o problema da transdisciplinaridade. Colocar pessoas com forte formação disciplinar para trabalhar juntos e ter abertura de um ouvir o outro. Não tenta formar transdisciplinar, porque não é possível. Vai dar vulgaridade pura. Você está entendendo? Então, de tudo isso aí, a discussão é que a indústria, o avanço tecnológico é disruptivo. Eu fiz uma coisa aí para provocar. Eu estou dizendo que ele é disruptivo, porque corta toda a sequência, mas ele pode ser convergente. Ele disruptivo no sentido de destruir toda uma tradição, construir tudo novo. Mas, ao mesmo tempo, é tanta trajetória tecnológica junto que pode convergir para muitas coisas do desconhecido. Tá certo? Então, tudo isso traz muitos riscos. Esses são os temas anunciados que a gente vê na literatura.
Eu, um dia desses, conversava com um físico muito qualificado da UFMG, ele falou, não, Campolina, isso aí é o que está sendo anunciado. Nenhum de nós sabe o que está sendo gestado nesse momento nas pesquisas do mundo inteiro. Isso é o anúncio que já está de conhecimento geral. Já é o anúncio que eu posso vir aqui e falar nele, que até eu já sei que tem esses nomes. Você está entendendo? O que está sendo gerado ninguém conhece ainda. O que a profunda pesquisa e a ciência estão fazendo, nenhum de nós ainda consegue saber, é o desconhecido. Então, tudo isso tem muitos riscos e oportunidades. Quais são os impactos disso? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Tá certo? Onde isso vai ocorrer? Eu sou de uma geração que achou que a globalização ia uniformizar o mundo. Ia fazer uma planície homogênea. Você está entendendo? Do ponto de vista social, político e econômico. E a globalização criou mais desigualdade. Tá certo? Como é que fica essa relação entre Oriente e Ocidente? A China nunca teve projeto de hegemonia política na história da China. Aliás, ela foi violentada o tempo inteiro pela Mongólia, que teve que construir muro, pela invasão chinesa, pela invasão japonesa, pela invasão inglesa, que foi lá e fez a guerra do ópio e arrebentou com a China esse tempo todo. Então, ela sempre foi. Ela nunca teve um projeto de dominar o mundo. A China agora tem a construção da Rota da Seda, tá certo? Road Belt, 2 ferrovias vindo para a Europa, e o Sea Belt, os cinturões marítimos. Há um projeto geopolítico chinês em andamento nesse momento, tá certo? Para que eles estão querendo reconstruir uma rota terrestre e uma rota marítima para controlar o mundo, tá certo? Então, essas coisas estão acontecendo. E como é que fica a posição relativa do chamado Sul Global e do Brasil? Quando eu falo em Sul Global, fundamentalmente, estou falando na América Latina e na África. Está sendo construída uma tragédia na África. A urbanização africana é uma tragédia. A capital da Nigéria, como é que chama? Lagos. Ninguém sabe se ela tem 20 ou 13 milhões de habitantes. As estatísticas variam. Agora, diz que apenas 12% das pessoas em idade de trabalhar têm um emprego formal. Ninguém sabe como é que aquele povo vive. Quer dizer, eu conheço algumas cidades da África. Como é que chama a capital de Angola? Não. Luanda. Luanda é uma tragédia. Um hotel custa $500. Mas o povo está morrendo de fome na rua. E se você for para o hotel pequenininho, você vai ser dilapidado durante a noite. Então você tem que pagar $500 para dormir no hotel em Luanda. Você está entendendo? E paga $100 para almoçar. E o povo está comendo lá na rua, parecendo animal. Então é uma tragédia. E a concentração urbana na África já tem 50 aglomerações urbanas de mais de 1 milhão de habitantes. E entre elas aí, tá certo? Essas mega cidades, tá? Tanguesville, que é a capital do Congo, tem 8 ou 10 milhões de habitantes. É uma tragédia. E aí também tem o diagnóstico da OECD e do Banco Mundial. Um diz que tem que concentrar para ter eficiência produtiva. Ou seja, a produção... Eu já falei quantos minutos, hein? Não, eu já estou terminando, tá? Então, essa aí, ninguém sabe as consequências das trajetórias tecnológicas em construção. Tem um livro muito interessante do Hermínio Martins. Hermínio Martins era um português que viveu a vida inteira na Inglaterra, professor de Oxford, que publicou um livro há 2 anos que chama Civilização Tecnológica e Experimento Humano, que é exatamente... Ele é um cientista da área fazia sociologia da ciência, e dizendo o seguinte: quais as consequências do avanço tecnológico? O que ele chama gnosticismo científico e tecnológico, gnose. A crença total e absoluta na ciência e na tecnologia acima de tudo, acima dos deuses, acima de tudo. Então, é o seguinte, essa corrida científica e tecnológica, quando nós vemos os países colocando 3%, 4% do seu PIB em ciência e tecnologia, tem uma corrida desenfreada. Quais as consequências disso? É o que o Hermínio Martins chama de gnosticismo científico e tecnológico. A corrida da ciência pela ciência, sem um comprometimento da ciência e da tecnologia com a humanidade.
A ciência e a tecnologia para a emancipação humana e não para a dominação. A ciência e a tecnologia são armas de controle, de competição econômica, militar, política e tudo mais que vocês queiram. Tá? Bom, aqui agora então é o último ponto, desindustrialização, desnacionalização no Brasil. Eu tomei aqui o gráfico lá do seu Paulo Morceiro, que aí mostra isso aí que todo mundo está vendo. O Brasil o Brasil já chegou a ter 23% do valor agregado da manufatura sobre o PIB, 23% o valor agregado da manufatura equivalia a 23% do PIB. Agora, as últimas estatísticas do Paulo é que está 11,4%, e eu tenho conversado com várias pessoas, a estimativa é que já esteja talvez em torno de 10%, porque a indústria parou de crescer nos últimos anos, o agro está crescendo, para certo setor serviço talvez esteja, não sei como é que está, mas é possível que o Brasil já esteja realmente com 10% do valor agregado da manufatura no PIB. Isso é dramático. E aqui é um paradoxo, porque o emprego industrial relativamente não cai. Eu ainda não consegui uma explicação consistente por que cai o produto industrial, não cai o emprego. Se é mudança de estrutura produtiva, mudança no mercado de trabalho, alguma coisa que eu não consegui uma explicação consistente, satisfatória para mim. Tá? E aqui é apenas uma comparação internacional. Vocês observam que a China está com 35% do valor agregado da manufatura sobre o PIB, a Indonésia 21%, a Alemanha 21%, Japão 21%, Coreia 18% e etc. O Brasil, por essa estatística, está 12,9%. Tá? O caso americano é um caso atípico, porque é uma perda da indústria, uma chamada desindustrialização, porque a economia cresceu tanto que a demanda, a cesta de consumo vai alterando. O Davi Ricardo, nos princípios de economia política e tributação, dizia que a demanda de alimentos está limitada pelo tamanho do estômago da população, mas a demanda de luxúrias, que é a tradução que eu vi, tá certo, é ilimitada. Então, à medida em que você vai atendendo a demanda de bens materiais, você vai mudando a cesta de consumo. Por isso que se diz que a desindustrialização brasileira é precoce. O Brasil não atingiu um nível de renda que permitisse uma queda tão grande da indústria. E aqui é o componente importado, tá certo? Aqui do ponto de vista médio, o crescimento acumulado 2004, 2013 da produção industrial foi 33%, a demanda 60%. A penetração de importações subiu de 13% para 26%, e o saldo comercial era 2,5% positivo, caiu para 16% negativo. E observa que no setor de média e alta tecnologia, a penetração de importações subiu de 25% para 41%. Quando você desagrega setores, tem setor que está 70%. Tá? Está quase virando maquiladora. É uma discussão que eu até não vou fazer aqui agora, mas gostaria de fazer sobre o significado de Manaus. Você está entendendo? Eu tenho um artigo que publiquei há 20 anos que chama Manaus Satellite Platform, que era uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, que virou ZPI, uma zona de processamento de importação. Tá? Então, essa é a situação da indústria brasileira, e aqui, esse gráfico não é meu, tomei emprestado, mas eu esqueci de pôr a fonte aí, que é isso que todo mundo conhece. Ou seja, o boom das commodities, tá certo? Produtos primários, minério e alimentos, tá certo? A indústria despenca, e aqui é a média. E aqui começa a ter saldo negativo, agora reverteu por causa da crise. Tá? E as contradições da política industrial. Eu achei que estava acabando, mas não está ainda não. Mas mais um pouquinho, tá certo? É o seguinte, do ponto de vista científico, a capacidade brasileira ampliou muito, por vários indicadores. Olha, matrícula em graduação subiu de 2,7 para 7 milhões de pessoas entre 2000 e 2016. Então, agora, as últimas estatísticas já tem uma evasão escolar enorme, principalmente nas universidades privadas, tá certo? Por causa da crise, mas cresceu. O número de mestres titulados subiu de 17 mil para 40 mil. O número de doutores de 5 mil para 17 mil, tá certo? Então, há um grande crescimento da capacitação de recursos humanos, o número de artigos científicos de 14 mil para 68 mil, e aí você tem esse conjunto de programas do governo. Reúne de expansão das universidades federais, ProUni para as universidades particulares, e FIES para a universidade particular, a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, o crescimento da expansão das universidades federais com o Reúne,
E os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que eu até gostaria, eu conheço bem esse programa, está na segunda fase agora, que está conseguindo fazer uma ponte entre o avanço do conhecimento científico e a sua aplicação produtiva. Tá? Isso do ponto de vista científico. Do ponto de vista da política industrial, o Brasil, vários instrumentos. O Funtec, lá do próprio BNDES, o CTINFRA, a política industrial, tecnológica e comércio exterior, Brasil Maior, PDP, Inova Alto, Lei do Bem, Inova Empresa, Lei da Informática, financiamento subsidiado e desoneração fiscal. Apenas para ter uma amostra, os dados do MCTI, o ano 2015 foram dados mais de 8 bilhões de renúncia fiscal. Só a lei de informática levou 5,3 bilhões de incentivo. A lei de informática condiciona que o incentivo teria que ser investido em política de desenvolvimento. Mas eu, inclusive, faço autocrítica, eu tive no Ministério, embora um período curto, nós não conseguimos acompanhar e nem monitorar. As informações estão lá, toda amontoada, não tem equipe técnica, essas coisas têm que ter consistência política de médio e longo prazo. Então, você avançou a ciência, deu incentivo de toda a ordem e natureza, e os resultados foram modestos. A primeira coisa que eu insisto é a contraditória política cambial. Eu acho, no meu entendimento, o câmbio chegou a 1,6 reais por dólar. Qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo, era mais barato que no Brasil. Então, você faz esse esforço todo e depois joga o câmbio lá no chão, garantido, inclusive, pela política de exportação de commodities, tá certo? E mais a política monetária. No caso do financiamento, tinha muito subsídio, mas a taxa de juros nas alturas, tá certo? Você teve casos de sucesso no Brasil dos grupos ligados ao Estado. Aquilo que todo mundo menciona. A Embrapa é um sucesso produtivo no agro, a Embraer é um sucesso produtivo, tá certo? O KC-390 parece ser um avião que vai competir nos mercados mundiais, além dos aviões de pequeno porte, tá certo? KC-390 é um avião cargueiro de 23 toneladas que a Embraer já está produzindo, entrando no mercado comercial. Tá? E a Petrobras. Há reconhecimento internacional que, em matéria de águas profundas, a Petrobras e a Noruega são líderes. Isso me foi dito por um engenheiro da Arábia, um indiano, engenheiro que trabalha na Arábia Saudita com petróleo. Me disse, em matéria de águas profundas, eu sou da Arábia Saudita e nós temos consciência que é Brasil e Noruega que estão na liderança. Tá certo? Agora, tem um problema aqui que eu vou insistir nele. Inclusive, eu vi hoje uma apresentação aí, que depois fiquei calado, depois eu quero conversar aí com o Leandro, lá do meu centro. Não tem condicionante de internalização da pesquisa do capital estrangeiro. Inclusive, eu, pessoalmente, sou um crítico ferrenho do Inova Alto. Um país que não tem transporte público, não tem transporte de massa, aqui as empresas de automóvel são todas estrangeiras. Deixa que eles competem por eles, eu não tenho que ficar incentivando. Eu acho que aí é um erro estratégico, tá certo, o que incentivar. Talvez, tem muita gente que defende. Talvez o Davi devendo aí, o Inova Alto. Eu acho que fica dando dinheiro para a indústria automotiva do mundo. O Brasil já teve a possibilidade de ter uma indústria automotiva. Já teve a Fábrica Nacional de Motores, teve a Romizeta, que produzia, teve o Gurgel. E o Brasil sucateou a indústria automotiva. Há muitas críticas, inclusive, ao programa do JK, que é a chamada internacionalização à reversa. E não há condicionante o capital estrangeiro a internalizar a pesquisa. Por exemplo, nós não somos China, mas vai lá na China fazer investimento, não internaliza a pesquisa para você ver se eles aceitam. Não aceita. Você está entendendo? Tem condicionante. Essa é uma questão recorrente. E eu já falo isso muitas vezes, eu falei isso na CNI há uns 20 anos atrás, eles concordaram comigo, falaram, não, a gente está fazendo. Não nega, não. Eu achei que os empresários falaram, Campolini, você vai falar isso para os empresários estrangeiros que estão aí sentados? Falei, vou. Aí falei, não, você tem razão, mas a gente está internalizando sim. Eles não brigaram, não ficaram nervosos, não acharam ruim, não. Você está entendendo? O boom das commodities e a doença holandesa e a orientação neoliberal que veio aí, privatizou, acabou de arrebentar com a indústria que tinha, você está entendendo? Você abriu sem política. Esse aqui é o problema. Tá? Eu não sou contra a abertura. Aliás, tem que ter capacidade de competir. Você tem que abrir, mas tem que abrir de forma inteligente, no meu entendimento. Tá?
A urgência, agora por fim, está indo para o final mesmo, a urgência de uma vigorosa política de educação, ciência e tecnologia. Eu coloco a educação básica e profissionalizante como ponto de partida para o desenvolvimento econômico e social e para o aumento da produtividade. Não dá para falar que vai ter aumento de produtividade com a população semi-alfabetizada ou analfabeta, num mundo cada vez mais digitalizado. Não tem jeito. Você está entendendo? Esse é um problema que a elite brasileira nunca quis resolver. Educação básica. O dia que você tiver educação básica de qualidade, você acaba com os serviçais na casa. E a elite não quer acabar com os serviçais. Nunca enfrentou para valer o problema da educação básica. Paga um servidor público aí 80, 100 mil reais, algumas instituições pagam um professor 1.500. Como é que você vai ter qualidade de escola? Não mobiliza a sociedade para valorizar a escola. Então, esse é um problema grave. A ciência como base para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação. Então, nós temos que ter ciência. E há, inclusive, algumas controvérsias entre pessoas dizendo, o cientista brasileiro fica produzindo paper e não produz tecnologia nem inovação. Não é assim, não é linha direta. É preciso fazer o esforço de fazer, sim, a ponte, mas tem que ter ciência básica. Sem ciência. Os outros países todos estão fazendo ciência básica. Você está entendendo? Vai ver que, talvez, os 30 livros dos coreanos que vieram aí, as empresas coreanas talvez tenham financiado esses livros. Sabe? Porque mostra que essa coisa é importante. Terceiro lugar, eu acho que a base produtiva estrangeira é um obstáculo a passar da ciência para a tecnologia e inovação. Continuo insistindo nesse ponto. Eu não estou querendo afugentar capital estrangeiro, mas tem que condicionar. Agora, não pode ter política macroeconômica burra. Por exemplo, a Fiat teve um projeto de minerização, começou a trazer todos os produtores de parte e componente, inclusive fazer o projeto do automóvel lá em Betim. Quando o câmbio caiu para o chão, isso é impossível, não dá para segurar. Não dá para segurar. A uns 1,60 reais por dólar, não tem condição de produzir aqui, vai ter que importar. Tá? A dificuldade de articulação das universidades de pesquisa com o sistema produtivo. Foi a proposta que nós construímos lá no Ministério de Ciência e Tecnologia da ideia das plataformas de conhecimento. Não é simples, mas é que o mundo está fazendo. Como construir ponte entre ciência, entre sistema empresarial e políticas públicas. Isso tem que ser programa de médio e longo prazo. Eu vou voltar a esse ponto. Outro ponto, a questão do D1. Sem departamento produtor de bem de produção, instrumentação, máquinas, equipamento, bem de capital, não dá. Conversa com um cientista brasileiro e fala assim, a nossa ciência, para começar, a instrumentação é toda importada. Você pode ter alguma autonomia. A autonomia da pesquisa científica passa pela instrumentação também. Tá certo? E o setor de bem de produção é o setor líder. Tá certo? A gente moderniza comprando a máquina. Aí é o seguinte, você aprendeu a operar a máquina, você não projetou a máquina nem construiu a máquina, então você é dependente tecnologicamente. A sua autonomia é ser capaz de operar a máquina. Tá certo? Não de construí-la ou projetá-la. Tá? Então, a indústria continua, eu já disse isso, vou repetir, sendo o coração, tá certo? A indústria de bem de capital é o coração da indústria e da autonomia. Sem indústria de bem de capital, e o Brasil ensaiou a indústria de bem de capital nos anos 70. Tinha muita indústria, os Bardella, Vilares, Dedini, Zanini, várias empresas nacionais, a Uzi Minas montou a Uzi Minas Mecânica, a Uzimec. Tudo isso foi condicionado. A Cesita montou a indústria Forjas, a Cesita, era a ideia da integração produtiva. Isso tudo foi pelo ralo. A própria CURP montou uma fábrica lá em Minas e fechou. Então a indústria de bem de capital brasileira foi para o ralo e uma parte dela desnacionalizou. A Dedini era líder mundial em produção de equipamento de açúcar. Líder mundial. Vai na Austrália e pergunta quem que era o líder mundial de produção de equipamento para açúcar, eles vão falar que você que é Dedini de Piracicaba. Já desnacionalizou também. Tá? Então, e essa coisa da visão crítica dos riscos do gnosticismo científico e tecnológico eu já mencionei. Então, quais os requisitos para a viabilidade de uma nova política industrial e de seu componente educação, ciência, tecnologia e inovação? Política industrial não é só ciência e tecnologia, mas é também. Eu coloquei ali planejamento e coordenação. Sem planejamento de médio e longo prazo, sem coordenação, não tem sucesso. Tá certo? É difícil.
Não é simples, mas nosso papel é insistir nisso. Sem um projeto de desenvolvimento nacional, tá certo? Que consiga estabelecer princípios de médio e longo prazo, objetivos, metas, meios, instrumentos, não tem jeito, tá certo? Então, esse é um problema. O Brasil já experimentou alguns momentos de planejamento. O JK planejava, você pode divergir. Os militares planejavam, você pode divergir. Você está entendendo? Pode criticar o segundo PND, primeiro PND, mas tinha. Você está entendendo? Uma nova política industrial tem que ser compatibilizada, no meu entendimento, com as políticas macro e com as demais políticas setoriais e temáticas. A adequação das políticas cambial, monetária, tributária. Isso você sabe muito melhor do que eu. Eu estou até cometendo um atrevimento por isso aqui, mas eu estou pondo. Integração do plano de ciência e tecnologia com o plano geral. Vai lá na China e vê como é que eles estão fazendo. Você está entendendo? Definição dos setores prioritários e articulação dos 3 grupos, como era a ideia de construir, digamos. Eu já ouço muito que nós podíamos ter uma plataforma de energias alternativas, podíamos ter uma plataforma de biofármaco, podíamos ter uma plataforma aeronáutica, podia ter uma plataforma de petróleo, podia até ter plataformas menores, por exemplo, está construindo o canal do sertão. E o que você vai fazer? Vai pôr água lá e largar? Deixar o indivíduo só vai beber água? Tinha que ter um projeto de desenvolvimento articulado com aquilo. O que dá para fazer? Aquilo ali pode ser talvez uma base de energias renováveis, eólica, solar, com alguma base produtiva. Você está entendendo? Apoio, uma coisa nova que o Brasil tem, que eu acho que está dando certo, esse complexo Senai, quem conheceu o Cibratec da Bahia, realmente é uma experiência que merece ser considerada. Você pode dizer que pode fazer críticas, etc., mas me parece que é um negócio que está funcionando. A Embrapi é um esforço que está sendo feito, foi muito inspirada na Fundação Fraunhofer, pode estar contribuindo para fazer essas pontes, então existe. Tem que ter metas escalonadas de aumento do percentual de gasto em pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos com 1%, não adianta você chegar lá e falar que vai ser 3%. Não vai ser 3%. Tenta fazer uma meta escalonada, de passar 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, o que for viável, mas coloca isso dentro dos instrumentos de política pública para saber como é que vai ser viabilizado. De novo, eu vou repetir, tem que condicionar o capital estrangeiro e internalizar a pesquisa. Nós temos uma base produtiva estrangeira muito grande, é difícil, é complicado politicamente, mas isso não significa que você tem que renunciar ao tema. E estimular o capital privado nacional a investir em pesquisa e desenvolvimento como base para a inovação. Também, vários ensaios foram feitos no Brasil, financiamento do BNDES, o Inova Empresa BNDES FINEP, mas tem que ter uma coisa mais consistente, você está entendendo? Você tem hoje um movimento empresarial pela inovação, você tem o IED, parece que até está ajudando a financiar esse encontro aqui. Tem pessoas lúcidas com abertura, não vai falar que todos os empresários não são inteligentes, não. Tem muita gente aí que tem consciência política, mas tem que ser mobilizado, tem que ser política de médio e longo prazo. Tá? Mas tudo isso precisa ser monitorado. Toda política de incentivo tem que ser monitorada, senão você dá 5,5 bilhões para a lei de informática e não acontece nada. Tá? E, por fim, está terminando aí, tem que dar apoio à Big Science. Tem que ter base produtiva de ciência. Por exemplo, o Brasil está construindo o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, em Campinas. É um grande equipamento de pesquisa. Tem que ter outros equipamentos de pesquisa. Você está entendendo? Os chineses, por exemplo, eles têm os laboratórios regionais, cada um numa área. Tá certo? Cada um numa área, ligado à Academia Chinesa de Ciências. Tá? Tem que ter projetos. Porque eu estou fazendo uma coisa, eu não estou pensando no planejamento compreensivo de colocar tudo. Mas a gente tem que levantar, porque a agenda inclui e exclui. Você tem que levantar todos os pontos da agenda para depois saber o que você vai excluir. Se você exclui a priori, ou se você selecionar o que você quer, você largou de fora. Então tem que ter cuidado com a agenda, porque a agenda inclui, mas a agenda exclui. O que você não pôs nela, está excluindo. Tem uma questão que me preocupa muito. Tem que ter uma reflexão de médio e longo prazo sobre as grandes fronteiras. O que vai ser feito com a Amazônia? A Amazônia é sul-americana, ela não é só brasileira, mas ela é sul-americana. Uma solução para a Amazônia tinha que ser pensada aqui, com os nossos vizinhos. A Berta Beck
tinha a proposta de uma revolução técnico-científica para identificar um outro padrão produtivo de aproveitar a biodiversidade da Amazônia sem destruí-la. Isso é política de médio e longo prazo. Isso não é para ter resultado de balanço de pagamento aqui, fim do ano, mês de dezembro, saber quanto que importou mais de óleo de açaí, esse negocinho aí que o povo toma aí toda hora, esqueci o nome. A outra coisa é a Amazônia Azul. Nós estamos arranhando a plataforma com o petróleo. Tá certo? O potencial que poderá ter, o elevado do Rio Grande, quando você chega na altura do Rio Grande, o mar fica raso, aquilo ali tem disputas territoriais, ou disputas marítimas, tá certo? O Brasil tem um navio de pesquisa hoje, moderno, que o Brasil acabou de comprar, chegou aí o ano passado, chegou em 2015. Um navio de pesquisa moderno, altamente preparado. O Brasil tem que ter um projeto de como pensar a plataforma marítima. Inclusive, porque se o mar se transformar na grande fronteira, nós podemos estar relitoralizando o Brasil. Isso é algo que também tem que ser analisado. E aquilo que todo mundo fala, quer dizer, com essa burocracia que tem aí, com esse ambiente de negócio, é um complicado. E, de novo, educação básica e infraestrutura, porque não adianta você ter produtividade dentro da fábrica e não ter competitividade, porque você sai da fábrica e quando você chegou lá no porto, você estrangulou tudo. Tem imposto no meio, tem transporte ineficiente, tem burocracia e vai por aí afora. Perdas e sucessivamente. Bom, é isso que eu tinha a dizer, eu acho que eu disse demais e eu agradeço a vocês. Eu estou, se alguém tiver com disposição, aberto a críticas e sugestões. Eu estou tentando voltar para a vida acadêmica. Estou ralando. Você está entendendo? Então, estou precisando de crítica. Tá certo? Eu já sou velho, eu não desmonto fácil, não. Críticas, para mim, são importantes.